E o anime começa com o garoto aprendendo matemática com o professor. Ou melhor, o professor aprendendo matemática com o garoto que simplesmente criou uma nova fórmula matemática assim do nada. Esse daí é Cécio, com apenas 10 anos de idade. O professor, quando viu aquilo, ficou maravilhado. Saiu correndo pra fazer um relatório pra sociedade. O garoto ficou lá com a cara de bunda, mas ele simplesmente não se importa. Ele não quer ficar ouvindo aquilo toda hora. Isso daí pode ser meio chato. Entretanto, a cena corta pra uma linda garotinha gordinha de cabelos ruivos. Mas parece que essa daí é meio doida. Ela fala que é vilã da história e vai separar ele da heroína principal. Mas ele pensa que aquilo dali não faz sentido nenhum. A história conta sobre Cécio Gol Alpasta, o primeiro príncipe herdeiro do reino Alpasta. E hoje foi a primeira vez que ele viu sua noiva Betia Ebil Noites, a filha do marquês, que se encontrou com ele cara a cara pela primeira vez. Mas assim, parece que não é só ele não que não tava entendendo nada. Então ele fala que ficar conversando ali em pé é muito legal não. Chamou ela pra tomar um chá e ela aceitou toda fofinha. Aliás, esse cara aí do lado do Celso e o Zezeno, seu mordomo pessoal. A Bertia ficou encarando e fala que ele tava sereno demais pra sua idade. Talvez ele seja também uma reencarnação, mas o coitado não tava entendendo porcaria nenhuma do que ela tá falando. Ele aprendeu assim desde criança, então é natural. Mas os Zenos ali atrás tá falando que isso daí não é natural não, nem aqui nem na China. Mas bom, o Cécio pede pra que ela explique melhor sobre o que havia dito antes, ele não entendeu não. A coitada suja de bolo responde que vai explicar tudinho. Basicamente, ela quer se tornar uma vilã digna de ser rejeitada. Isso pode chocar ele, mas ela tem memórias da sua vida passada. Aquele clássico que a gente nunca se cansa. Ela nasceu no Japão e adorava jogos Otome Game. Então, quando ela recuperou suas memórias, finalmente percebeu. Aquele dali era o mundo do seu jogo favorito. Ela sabe que o príncipe vai se apaixonar pela filha de um nobre. E ela vai se tornar uma Majin Buu extremamente ciumenta e fazer da vida da coitada um inferno. Ele vai cancelar seu noivado com a Beth e a casa dela vai cair. Resumidamente, ela quer dar seu melhor pra que esses dois fiquem juntos. Ela vai se tornar a flor malvada de primeira linha. O Cécio pensa que antes disso ele nunca foi capaz de entender o que alguém tava dizendo. Embora ela pareça ter uma imaginação bem imperativa ou talvez o poder de prever o futuro, isso daí não importa nem um pouco. Basicamente, ela tá querendo se tornar uma pessoa que se encaixe perfeitamente naquele cenário da sua cabeça. Mas ele não se importa nem um pouco com aquilo desde que ela, continue sendo sua noiva. Então ele pede pra que ela explique melhor o que é essa tal de flor do mal. Ela responde que embora seu caminho a leve à destruição, ela vai trilhar sem nenhuma hesitação. Forte, nobre e linda. Mas o trouxa olhou pra coitado e não tava vendo nada de forte, nobre nem de linda. Ela percebeu e quase começou a chorar, pobrezinha. Ela responde que ele entendeu tudo errado. Ela sempre foi considerada alguém que não tinha a menor chance com ele. Então, como sua personagem, ela deve ter uma aparência um tanto esquisita. Ele fala que isso parece bastante horrível. Ela vai ficar bem com isso? Obviamente, ela não tava nada feliz com aquilo. Sua vida passada, ela ficava isolada dentro do seu quarto o tempo inteiro. Mas ele era o seu apoio emocional. Por isso, ela quer que ele seja feliz e vai se tornar a vilã flor do mal. Honesta e justa. Ela bateu na mesa e saiu correndo falando que vai ficar ainda mais aprimorada. O Zero pergunta o que ele vai fazer quanto àquilo. Ele fala que ela não tem nenhuma das maneiras pra se tornar uma rainha. Mas é exatamente por isso que tudo parece que tá ficando muito divertido. Ele vai ficar observando e qualquer coisa pode até domesticar a menina, coitada. Geralmente, ele sempre consegue fazer as coisas na primeira tentativa. Isso tornou o mundo dele extremamente tedioso. Mas agora as coisas parecem ter ficado bastante interessante. Depois disso, um ano se passou. Ele tava lá lendo um livro quando o Zeno chegou falando que o mensageiro havia deixado o relatório com ele. Parece que a Betia se isolou novamente dentro da sua casa durante um ano inteiro. Mas ele fala que tá tudo bem. Ela tava extremamente bem-humorada. Mas o motivo disso tudo ele vai entender logo logo. Então alguns dias se passaram e a Betia apareceu novamente no castelo e dessa vez totalmente diferente. A menina tava extremamente bonita e magrinha. Ela passou um ano inteiro treinando isolada na sua casa. Ela pergunta se ele confundiu ela com outra pessoa, mas logo tomou 2 cascudos do seu pai. Ela não pode tratar o príncipe herdeiro daquele jeito não. Ele pediu desculpas pela sua filha extremamente idiota, mas ele responde que tava tudo bem. Aquele jeito infantil que ela tem é adorável. Na hora, coitada ficou surpresa e pediu pra ele repetir chamando ela de adorável novamente. Mas o pai ficou cheio de ciúmes e mandou ela não se enganar com essa aparência daquele príncipe trouxa. Ele não tem emoções o suficiente pra achar alguém adorável não. Então ela deve se contentar com o sentimento do seu pai que acha ela adorável. Mas bom, eu acho que ele tá humilhando o moleque aí mais do que ela. Tempo depois, tomando um chá, oxe, o negócio aqui no pescoço dela tá vivo. Ela responde que sim, e desde o dia que ela colheu esse negócio aí, ele não sai do seu pescoço, só saiu agora. O Celso ficou
pensativo, mas não vai falar nada não. Desse jeito, o negócio aqui vai ficar ainda mais divertido, esse safado. Então ele mandou a Betty a comer um docinho, mas a empregada ali atrás lembrou que ela tá fazendo dieta, coitada. Entretanto, o príncipe também não gosta de doce e aquele bolo ali é quase zero açúcar. Aliás, ela tava comendo como uma verdadeira princesa. O Célcio pensa que ela tá indo pelo caminho contrário de uma flor do mal. Aliás, na festa da manhã, ela fala que vai cumprir o seu papel como princesa malvada. Até o Célcio ficou ansioso por isso, ele quer ver como é que vai rolar. Entretanto, ele quer manter em segredo o fato dela se lembrar da sua vida passada. Ela pergunta por quê e ele responde que a alta sociedade em que eles estão prestes a entrar é um mundo que nunca se sabe o que pode acontecer no futuro. A coitada não entendeu nada, eu não entendi, nem você também. Basicamente, ele quer dizer que ela vai derrotar os seus oponentes em segredo. Ela fala que é diferente da Betty do jogo, porque vai se tornar uma linda, nobre flor do mal. O príncipe fala que amanhã é o seu 11º aniversário e estava muito feliz com a presença dela. Mas na hora, a coitada entrou em choque. Ela começou a chorar e disse que sua mãe vai morrer dentro de um ano. Uma epidemia vai começar e se espalhar no verão. Um pouco antes do seu aniversário de 10 anos, sua mãe vai morrer. Aparentemente, uma evolução de uma doença infecciosa. Levou um tempo para encontrar uma cura para essa doença. A erva necessária para o remédio é chamada folha de luona, mas é extremamente difícil de ser cultivada e por conta disso, muitas pessoas acabaram morrendo. Seu pai pediu ajuda ao rei que forneceu a planta, mas aí já era tarde demais. Sua mãe acabou morrendo um pouco antes do seu aniversário. Mas ele fala que isso daí vai acontecer dentro de um ano. Então, se ela se preparar, vai ser possível evitar aquele cenário. Mas ela não quer fazer isso, pois vai acabar mudando o cenário do jogo. Ele deu um paninho pra ela e fala que não tem problema não. Ele é seu noivo e caso alguma coisa aconteça, vai ajudar ela. Depois disso, um ano se passou e ela tava chamando o príncipe de idiota. Hoje era o seu 10º aniversário e ela tava querendo criar uma estratégia contra aquela epidemia. Mas na sua carta ele respondeu que tava tudo bem. A coitada começou a chorar, não tem nada bem aqui. O Zeno colocou as empregadas pra fora enquanto o Cécio fala que de fato tava tudo bem. Ela fala que tentou desesperadamente coletar as flores, mas não adiantou muita coisa. O verão havia chegado e a doença não se espalhou e sua mãe tava perfeitamente bem. Ela simplesmente não consegue entender como aquilo aconteceu. O trouxa fala que realmente a epidemia começou, mas morreu assim que começou, não faz sentido. Ele usou as informações que ela havia dado para desenvolver um remédio. Então, quando ela começou a se espalhar, ele deu o remédio para todo mundo e todo mundo ficou bem. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso enquanto balança o coitado para lá empacar como se fosse um boneco. Ele vai explicar tudo, mas chamou ela para dar um passeio no lado de fora. Resumidamente, um ano atrás, logo após ela ter falado sobre sua mãe, ele foi dar uma olhada na flor de luona. Ele leu vários livros e finalmente conseguiu cultivar uma árvore gigantesca de luona. Depois ele perguntou como era a doença da mãe da Betty, pediu informações a especialistas em medicina e então chegou a uma conclusão e também a um remédio. Mas ainda não dava para saber se iria realmente funcionar. E também ele teve que fazer os adultos agirem naquela situação. Então ele contratou um médico para fingir que estava interessado em uma nova doença. Mas foi meio difícil porque esse médico aí era um bocó. Mas um tempo depois, o primeiro paciente com a doença foi descoberto. Eles deram o tratamento completo e tudo ficou bem. Aliás, ele ficou surpreso porque não estava acreditando na história da Betty. Mas ela fala que isso daí é muito estranho porque ele faria tudo aquilo. Obviamente, ele responde que não tinha a menor intenção de ignorar sua bela noiva. Mas ela responde que uma criança de 11 anos nunca iria conseguir fazer aquilo. Obviamente, é porque ele é o herdeiro ao trono. Ele pode usar a biblioteca do palácio com a permissão de seu pai. Então ele pode facilmente pedir ajuda a especialistas brilhantes. Mas os anos ali atrás tá pensando que isso daí é simplesmente impossível até mesmo para o príncipe herdeiro. Mas ele manda que ela não fique preocupada com isso não. Sua mãe tava bem, isso é tudo que importa. Aliás, ele ainda tem um presente para dar para ela. Um presente de aniversário feito à mão. Aquele dali é o antídoto universal. Enquanto ele tava pesquisando, acabou encontrando um livro bastante interessante na biblioteca. O maldito começou a destravar a porta como se não fosse nada. Olha essa tranca, velho. E como ela é sua esposa, sua vida também vai ser ameaçada. Então aquilo dali pode funcionar como um amuleto. Colocou no pescoço dela e disse que realmente ficou muito bonito. O olho dela brilhou e várias pétalas de flor subiram no jardim. Ela agradeceu e jurou que iria pagar sua dívida de gratidão com ele, se tornando a vilã do mal magnífica da história. E vai fazer o seu pai trilhar o mesmo caminho, só ver se pode. Não possível. Ele deixou porque parece que vai ser divertido. Depois disso, a cena corta pra uma floresta. Um passarinho tava machucado quando de repente ela apareceu. A heroína principal da história. Mas algo estranho aconteceu aqui. Ela também se lembrou da sua vida passada.
passada. E o episódio começa com Cécio conversando com o pai da nossa garota. O coitado tava meio desesperado. Já se passou um ano e durante o ano a Betty começou a mandar ele fazer coisas malignas. Ela até preparou um livro pra ele com tudo escrito. O Cécio deu uma olhada e o trouxa tava até gostando de ler. Mas o negócio aqui é um manual de instruções de como fazer coisas malvadas. Mas olhando bem, aquilo dali tava realista demais. Ele se pergunta se deve ser alguma memória que ela aprendeu na vida passada. O Noites, coitado, fala que é de dia e de noite. Tudo que ela faz é falar como fazer ele se tornar um vilão. O Cécio mandou que ele não fique muito preocupado com isso não, é coisa da adolescência, onde meio que ela começou a se sentir atraído por homens ruins. Sendo assim, o pai pergunta se ela não deveria tentar fazer ele ficar mal em vez dele. Afinal, ele é seu noivo? Mas ele responde que ela deve amar muito o papai e o trouxa caiu nessa. Mas deixando isso de lado, o Noites fala que tava quase na hora de ele assumir sua filha pra sociedade. Ele tava comovido, mas também muito preocupado. Mas ele responde que vai ficar tudo bem e vai ficar do lado dela. Porém, ele pensa que caso alguma coisa boa aconteça, ele vai deixar ela se debatendo lá por um tempo. Olha só que maldito. Depois disso, um tempo se passou. E o dia da estreia da nossa garota na sociedade finalmente chegou. O Cécio entrou e lá tava ela, empolgada para o grande dia que finalmente havia chegado. Ele ficou surpreso e disse que ela tava muito linda. Uai, ela pergunta se ele tá querendo pedir alguma coisa pra ela, mas não pode fazer isso agora não. Isso porque hoje ela vai avançar no seu plano de fazer o seu pai virar um vilão. Ele pensa que ela não mudou nadinha. Então eles entraram no salão. Todo mundo ficou surpreso com a beleza que ela possui. Linda, carismática e atenciosa com todo mundo. O Cécio apresentou ela pra várias pessoas, enquanto ele mesmo tava surpreso. Até o momento, o comportamento dela tava indo até que bem. Se tornar uma flor do mal é um objetivo bem doido. Mas parece que ela andou estudando bastante sobre a etiqueta. Um careca com cabeça de bola de gude apareceu ali falando com ela que tava linda. Esse daí é o Visconde Laurier Constambit. Mas o Cécio tava se mordendo de ciúmes ali atrás. Esse careca deve se sentir muito à vontade pra tocar na noiva de outra pessoa. A Betty iria falar alguma coisa pro Visconde, mas o Cécio puxou ela pro seu braço. Ele deu a desculpa que ela não tava se sentindo bem e foi embora, levou embora. Eles foram até um quarto e a Betty pergunta o que havia acontecido. Ele tava com a cara fechada, mas mandou que ela fosse honesta. Ele quer saber se aquelas informações do manual que ela havia conseguido foi daquele trouxa careca. Ela responde que sim, mas ficou envergonhada e ele leu seu caderninho. Ele pediu pra ela contar os detalhes, então ela falou. Quando o Visconde foi visitar o seu pai, ela lembrou que ele foi uma das pessoas que havia puxado o seu pai pro caminho do mal. Ela fez de tudo pra vir amiga dele até que conseguiu fazer ele passar as informações necessárias. Entretanto, Cécio fala que aquele maldito careca é famoso por gostar de, criancinhas. Literalmente, ele é um pedo e pergunta se ela sabia disso. Ela lembrou que ele vivia tocando nela com aquela cara muito suspeita e entrou em choque. A coitada começou a chorar e gritar. Mas ele foi lá e abraçou ela falando que iria ficar tudo bem. Ele vai fazer alguma coisa pra resolver tudo aquilo. Afinal, ele não pode ficar em silêncio depois de alguém ter tentado tocar na noiva dele. Mas pra ele conseguir proteger ela, ela vai ter que falar se teve mais contato com alguém. Ela responde que não e ainda não conheceu mais ninguém além dele. Ele desentende e mandou ela parar de fazer essas coisas perigosas. Ela responde que sim, não quer fazer aquilo nunca mais. E é por isso que ela vai ser ainda mais cuidadosa ao interagir com essa gente. Ô menina, não faz isso não. Ele tenta falar que ainda é perigoso, mas ela fala que vai ficar tudo bem. Afinal, se ela acabar sendo derrotada ali, o futuro brilhante dele vai ser jogado fora. E não tem jeito, ela não quer ouvir o coitado. Mas aquela pode ser uma excelente chance de se livrar daquele careca maldito. Tempo depois, o pai dela apareceu perguntando se havia acontecido alguma coisa. Ele responde que não, mas tem um assunto muito importante pra discutir. Ele foi direto ao assunto, falando que ouviu dizer que o Conde Corno Morno, o Barão Tilambucano e o Visconde Constambit tentaram entrar em contato com o pai da Betty. E parece que o Visconde havia conseguido fazer contato com nossa garotinha, além de ter tentado atos lascivos com ela. O Noite ficou irritado, isso daí só pode ser impossível, é imperdoável. De fato, Cécio responde que sim. Uns tapinha pode parecer inofensivo, mas ela acabou chorando com isso. Mas mandou que ele não falasse nada sobre aquilo pra ninguém, nem com ela. Tudo pra que ela não descubra nada sobre o plano dele, esse safado. Ele fala que tá planejando se livrar de todo mundo envolvido naquilo. E pra isso, a ajuda dele é extremamente importante. Como eles estavam tentando fazer contato com ele, ele deve se tornar um espião e encontrar evidências dos seus crimes. O Noite tava boladão e é óbvio que ele vai fazer aquilo. Depois da conversa, o Cécio pensa que o plano entrou em jogo. Mas tem um limite naquilo tudo. O quanto o Marquês Noite vai conseguir vigiar todo mundo. Ele mesmo gostaria de ficar de olho, mas isso vai ser impossível. Logo, logo, ele vai começar a morar no dormitório da academia. Depois disso, 6 meses se passaram e nosso garoto tava entediado. A educação da academia é de alta qualidade, mas como membro da realeza, ele já sabe
sabe de tudo aquilo. Se a Betty estivesse ali, tudo seria diferente e de repente ela gritou o nome dele. Ele pensou que estava ouvindo coisas, mas realmente era ela que estava vindo ali atrás correndo. Ele ficou animado, mas tem que manter a compostura, né? Quando ela chegou, ele pergunta o que é que ela tava fazendo ali. Do nada a menina grita que eles vão ter um filho e o coitado entrou em choque. Como assim vão ter um filho? Ele pensa que tava entediado, mas isso daí já é demais, vai acabar virando uma carnificina. Tava todo mundo olhando, pensando que ele é um homem entre os homens. O moleque é rápido e ligeiro na ação. O Zeno caiu na risada, mas ele vai se arrepender depois disso. Enquanto a Beth tava falando que isso pode causar problemas, mas é um evento muito feliz. Mesmo assim, ela não consegue sentir uma alegria sincera. Ele pegou na cintura dela e perguntou o que foi que aconteceu. Quem diabos engravidou de o filho de quem? Ela ficou coradinha, mas obviamente foi a mãe dela que engravidou do seu pai. Mas tava todo mundo olhando e só agora ela percebeu o mal entendido. Ela tentou explicar que não foi ela que ficou grávida não. Ela nem mesmo conseguiu beijar o príncipe Cécio ainda. Ele pegou ela e saiu arrastando a coitada. Mas todo mundo, se caso falar alguma coisa aqui, vai dessa pra melhor ou dessa pra pior se não morrer. Na frente do portão, ele pediu pra acompanhar ela até sua casa. Desse jeito, ela pode falar tudo pelo caminho. Mas ela responde que tava tudo bem e ela pode voltar sozinha. Ela veio de carruagem, porque correndo era longe demais. Era 2 horas de carruagem, mas de correndo. Mas ele insistiu pra levar ela de volta. Ele não quer acabar virando um homem que apenas vive mandando na sua noiva. Só que a coitada tava tão vermelha quanto pimenta. Se ela ficar um pouquinho mais perto dele, vai acabar explodindo. Olha o sorriso no rosto desse safado. Chegou bem perto e disse que caso eles voltem juntos pra casa, poderia lhe dar aquele primeiro beijo que ela havia falado. E ela saiu correndo disparada. O maldito fez isso porque ela acabou fazendo ele perder a compostura mais cedo. Aliás, ele tá querendo começar a chamar ela de Betty. 6 meses depois, ele foi até a casa dela pra ver o irmãozinho dela. Mas por algum motivo, ela tá com a carinha tristinha, coitada. Ele entrou no quarto dela, mas aquela foi a primeira vez que ele entrou. Ele olhou ao seu redor, mas notou que a Betty usava muita coisa daquela cor. Mas se pergunta se amarelo e azul seriam as cores favoritas dela. Entretanto, ele notou aquelas cores combinam perfeitamente com seus olhos e com seu cabelo. O coração até começou a bater mais forte. Ele se pergunta que sentimento seria esse. Mas de repente ela pediu desculpas pelo seu irmão. Ele pergunta do porquê e ela vai explicar tudo tomando um chazinho. Resumidamente é o seguinte: o cenário oficial do jogo, Marquês Noites não tinha um herdeiro. Ele adotou alguém do ramo mais baixo da família. Mas agora que sua mãe sobreviveu, eles tiveram um filho. Originalmente esse garoto adotado já teria sido levado para sua casa e também ter começado a frequentar a academia. Rapidamente ele iria começar a se destacar e até mesmo seu antecessor mais próximo do Cécio. Ele pensa que caso seja verdade o que ela tá falando, seria um grande desperdício de talento. Mas pra ela, um futuro onde ele e a heroína acabam ficando juntos seria muito bom. O Cécio ficou sem entender nada. Ela havia dito que seria ele que iria ficar com a heroína, mas ela responde que existem vários alvos para serem capturados. Então, dependendo das ações da heroína, o alvo pode acabar mudando. E já viu onde isso daqui vai dar, é briga ferrada. Sendo assim, nesse caso, não tem necessidade deles romper seu noivado. Afinal, outra pessoa vai acabar ficando com a heroína. Ela iria falar alguma coisa, mas acabou deixando pra lá, mas ele percebeu. Ela tava tentando se esforçar ao máximo pra tentar esconder aquilo. Então ele pergunta quem são os alvos. E ela responde que todo mundo que estava próximo de se tornar seu antecessor. O primeiro é Lord Valdicones, Lord Charles, Lord Maycrew e o segundo o Príncipe de Alpasta. Nesse cenário vai acontecer aquele clássico. Um evento que vai começar e vai atrair todo mundo pra heroína principal. Mas agora que aquele adotado não entrou pra família, ela tá com medo de alguma coisa acabar acontecendo com seu irmãozinho. Mas o Cécio pergunta se basicamente essa pessoa aí só precisa começar a frequentar a academia e ela responde que sim. Sendo assim, ela pode deixar o resto com ele que ele vai dar conta. A cena corta pra uma vila remota onde aquele garoto tava assinando uma papelada. Vou chamar ele de Dallas porque assim é muito mais fácil. No fim da tarde, ele voltou pra casa e deu de cara com o Cécio. Ele foi direto ao assunto e disse que ultimamente o povo da terra tem reclamado bastante do senhor local. E como ele é o parente da Betty, decidiu dar uma olhada na vila. Então ele pergunta que tipo de pessoa seria o senhor local na sua visão. O Dallas responde que a forma dele pensar é bastante lógica. Mas o trouxa não sabe se expressar muito bem e talvez seja por isso que ele gerou um sentimento meio nas pessoas. Anteriormente, para pagar os impostos, as pessoas colheram os legumes antes da época. E ele repreendeu todo mundo por causa disso. Se tivesse esperado apenas 2 semanas, o volume teria sido duplicado. Mas por ter falado de uma forma rude, acabou sendo mal interpretado. O Cécio ficou realmente impressionado com aquilo. Ele é capaz de entender claramente os fatos objetivos. Do nada, ele fala que o Dallas passou. Basicamente, ele quer que o Dallas seja adotado por uma casa nobre e vire seu informante. Como o Marquês
noites não é mais uma opção, é só fazer ele ser adotado por uma outra casa. Assim o cenário do jogo não vai entrar em colapso. Mesmo assim, ele fala que vai ser uma posição de grande perigo. Então ele pode aceitar ou também pode recusar. Ele ficou de joelhos e obviamente aceitou. Ele nunca imaginou que um nobre de uma casa tão baixa seria escolhido pelo príncipe. Depois disso, ele falou tudo o que aconteceu pra Bettia, que ficou muito feliz com aquilo. Além disso, o pai dela havia melhorado sua ligação com os vilões. Olha a cara desse príncipe calculista miserável. Ela fala que agora que conseguir evitar o harém reverso vai ficar tudo bem. Mas ele pergunta como assim, o que é harém reverso? Ela explica que é quando uma mulher é cheia de homens ao seu redor. Mas ele responde que isso daí seria impossível. Se a rainha tivesse esse caso, seria uma ofensa e uma traição. A Bettia fala que como ele amava muito ela, não deixaria que ela fosse embora. Essa é a rota que existe dentro do jogo. Muitas vezes existe uma história de fundo que inclui o uso de magia, mas naquele mundo não tem magia. Entretanto, um espírito tem algo parecido e ela ficou surpresa. Eles purificam os ímpios e dá euforia aos justos. Com essa euforia, ela poderia atrair pessoas para os seus pés em um piscar de olhos. Ela pergunta se isso daí realmente existe, ele responde que sim. Ela até formou um contrato com um. Essa raposa aí também é um espírito. Enquanto andava, ela tropeçou e caiu. A raposa a viu, lambeu sua ferida e ela lhe deu um nome. Foi naquele momento que ela formou um pacto com ele. Aliás, os Zenos ali atrás também é um espírito. Ela não estava conseguindo processar tanta informação. Então, Zenos deu um monte de livro pra ela ler, coitada. Ainda assim, o Cécio ficou bem estranho. Um relacionamento romântico com a heroína que usa poderes espirituais de luz pra fazer lavagem cerebral nas pessoas. É uma jogada de tanto contra ele. A cena corta pra uma cidade desconhecida. Ela tava andando quando seu passarinho acabou voando. Ela correu atrás, pisou na poça de água e acabou molhando o nobre. Ele iria brigar com ela, mas o passarinho abriu suas asas e um brilho estranho apareceu. O nobre caiu de joelhos, cativo pela heroína principal. E seu verdadeiro nome é Heroína Lideron. E o episódio começa no colégio. Entretanto, parece que muito tempo se passou. O Cécio estava muito mais velho e se tornou membro do comitê estudantil. Aliás, hoje é o dia que sua noiva, a Beth, entrou pra academia também. Tempo depois, a cena corta pra sala do Grêmio Estudantil. Alguém tava falando que não esperava menos da flor do príncipe Cécio. Esse que vos fala se chama Charles Ronoel. Esse outro aqui é o segundo príncipe de Alpasta. Net Cru é esse cara aqui esquisitão. Ivan de Noges que fala que a Bettia tem lindas pernas e uma bela cinturinha. Eu tomaria cuidado com esse cara. O Charles ficou surpreso. Ele pensou que esse corno aí só gostasse de artes marciais, mas parece que não. Mas também ele tava na flor da idade, então né, dá pra entender. Ele responde que sim, e não tem coisa que interesse ele mais do que músculos bem firmes e bem feitos. Então não tem como não se interessar por ela. Mesmo sendo filha de um nobre, ela treinou bastante pra obter aquele corpício. Eles estavam falando tudo aquilo na frente do príncipe Cécio. Mesmo assim, ele estava ansioso pra ver a reação de todo mundo quando realmente conhecia a Bettia pessoalmente. Aliás, o Charles pergunta se o Dallis não faz parte da família Noches. Ele responde que sim, fazia no caso, porque foi adotado por uma outra família. Mas mandou ele não falar muito com ele não, porque vai acabar atrapalhando seu trabalho, o bicho é rabugento. O Zenos diz que tava na hora daquilo acontecer. Sendo assim, o Cécio fala que vai ter que dar uma saidinha e na hora o Charles entendeu. Ele tava indo se encontrar com nossa garota. De fato, ele responde que é verdade. Sua linda noiva tava na academia agora, então ele tava empolgado pra se encontrar com ela. Do nada, o corno do Charles gritou surpreso com aquilo. O Cécio tá sempre fazendo aquela cara de bunda pra todo mundo, menos quando tá na frente dos novos alunos, aí ele muda a expressão. O coitado responde que também não é assim não, meu filho, calma lá. Ele só mostra interesse porque realmente é interessante. Sendo assim, ele pediu pra ir junto também. Eles estão querendo cumprimentar alguém que é tão especial pro príncipe Cécio, mas na verdade eles só estão querendo conhecer a Bettia e ele sabe muito bem disso. Toma cuidado, rapaz. O irmãozinho dele tava empolgado e até abriu um baita de um sorrisão. Isso fez o Cécio pensar que ultimamente todo mundo anda falando que o irmão dele tem um sorriso de um anjo, enquanto ele tem um sorriso de um anjo caído. Olha lá que coisa. Agora do porquê disso ele não sabe e eu que não vou falar. Depois disso o grupinho saiu andando e farmando aura pela academia, mas de repente o vento soprou. Um lindo cabelo oleoso cor de rosa saiu voando no vento. Na hora o príncipe Cécio encarou e ela encarou de volta aquela beleza formidável. Obviamente era a maldita da heroína que passou correndo por ele e deu uma olhada pra trás. Ela também olhou pra trás assim de canto e deu aquele sorriso com segundas intenções. Ele chamou o Dallis e perguntou sobre aquela garota. Enquanto isso, a cena corta pra um grupo de garotas tomando chá. E obviamente a Bettia tava fazendo parte desse grupo aí um tanto peculiar. O Cécio finalmente apareceu e a coitada ficou nervosa. Enquanto ele pensa que aquele grupo ali é um grupo bem impressionante, cheio de gente aí. Mas quem se destaca mais ali é o Kuro, e você deve estar se perguntando cadê o Kuro? É essa empregada. É dito que ele tentou ajustar sua aparência pra ficar junto da Bettia no colégio.
estranho. Mas pelo menos ele conseguiu esconder sua orelha ou algumas pessoas não conseguem ver. É isso. A Beth, a coitadinha, foi lá e disse que pensou que ele iria acabar se atrasando. E ainda veio com esse grupo aí de garotos que fazem parte da outra rota do jogo. Digo, membros do comitê estudantil. Uma garota ali de cabelo roxo pediu pra falar um pouquinho com Cécio. Essa daí é Joana, filha do Duque e prima distante dele. Ela fala que a Beth tava tristinha, coitada, toda hora olhando ao seu redor, pensando que ele não iria aparecer. A coitada entrou em choque. Como é que ela pode falar aquilo assim do nada? É mentira dela, não acredita não, Cécio. Mas o trouxa só tá pensando que a Joana parece bastante com ele. Maluca da cabeça. Mas deixando aquilo de lado, a Beth fala que conseguiu muitas bajuladoras. Ela realmente disse isso na frente de todo mundo. O trouxa percebeu que ela mudou seu jeito de falar pra se parecer uma suposta flor do mal. Mas mandou que ela não chamasse assim suas preciosas amigas de bajuladora. A coitada ficou tristinha e pediu desculpas. Mas a Joana disse que tava tudo bem. Afinal, elas fazem parte do grupo de estima da Betia. Ou seja, todo mundo ali é bajuladora dela mesmo. Mas vamos às apresentações porque é gente demais. Essa daqui de cabelo laranja se chama Sílica. Essa de cabelo verde é Cíntia Soneriti. E a outra aqui é Anne Congares. Mas sobre esse grupo aí, não é um grupo oficial. Mas a filosofia do grupo é zelar pelo crescimento saudável da Betia. Afinal, ela é muito popular e não importa o gênero, todo mundo se interessa por ela. A coitada pergunta como assim, ela não tava sabendo disso. Mas bom, o Zé nos fala que tá na hora do Cécio entregar aquilo à sua felicitação. Ele chamou a Beth ali rapidinho pro canto, pegou um buquê de flores e entregou pra ela, como um presente por ter entrado na academia. Essa daí são rosas azuis. Na hora a Beth entendeu tudo. Parece que o evento que ele conheceu a heroína principal finalmente aconteceu. Aliás, ela também notou que as rosas são azuis, um item lendário do jogo. Então pergunta do porquê tava naquele vaso. Ele responde que criou aquilo dali somente pra ela, ou seja, é um item único no mundo. Mas ela responde que não pode aceitar aquilo dali não, é especial demais. Aí o safado jogou baixo demais, perguntando se ela não gostou do presente que ele fez pra ela. Fez até cara de coitado. Obviamente ela responde que não foi nada disso não. Na verdade, aquela cor azul forte era muito bela. Tão linda quanto a cor dos seus olhos. Ela falou isso, mas tava todo mundo ali atrás olhando e acabou cortando completamente o clima da cena. Enquanto o Charles pensa que ela é completamente diferente do que ele imaginava. Depois disso, a tarde caiu e a Beth a disse do porquê tava preocupada em aceitar aquele presente. Afinal, eles fizeram várias alterações no jogo, então isso podia acabar dando algum problema. Mas como o evento principal havia dado certo, ela ficou aliviada. Mas o trouxa pergunta o que esse tal evento aí que ela fica falando toda hora. A coitada ficou chocada, não vai me dizer que ele não viu a moça bonita correndo pelo corredor enquanto tava indo pra festa do chá. Ah, ele responde que sim, ele viu. Ela tava estranhamente falando alto demais e correndo atrás de um pássaro maluco. Mas como ela pareceu muito suspeita, ele mandou o Dallas denunciar ela pra academia. Olha que maldito esperto. Como ela ficou olhando pra ele de uma forma estranhamente rude, ele achou aquilo dali irritante demais. A Beth fala que agora ele arrumou um baita problemão. Aquela dali é a heroína principal do jogo, então como é que ele pode fazer aquilo, maldito? No evento original, logo após se encontrar com ela, ele iria tirar uma rosa vermelha do buquê e entregar pra ela. Mas o safado foi esperto nessa parte. Ele levou flores em um vaso e não teria como entregar pra ela, sem falar que são rosas azuis e não vermelhas. E ainda digo mais, ele não sentiu absolutamente nada quando viu ela pela primeira vez. Aliás, uma garota com a raposa enrolada no pescoço foi muito mais impactante do que aquilo. A coitada entrou em choque, o evento acabou virando uma bagunça total. O Cécio pediu desculpas, acabou estragando tudo, o bicho é treiteiro. Mas ela responde que tava tudo bem, já aconteceu mesmo, agora já era. Pelo menos ela poderia ficar um pouco feliz agora. Mas por algum motivo ele tava olhando pra ela com a carinha assim, um semblante meio caído, parece que tá triste. Depois disso, a cena corta pra sala do comitê estudantil novamente, onde a Joana se encontrou com o príncipe Cécio pra falar sobre alguma coisa. Ele mandou ela se sentar e disse que não esperava ver ela na festa do chá da Betia. Ela responde que é completamente apaixonado por ela há muito tempo. Parece que a Beth acabou xingando o cara que tava dando em cima da Joana numa festa aí que teve. Mas bom, vamos ao que interessa. Ele chamou a Joana ali pra falar exatamente sobre o grupo da Betia. Mesmo não sendo oficial, ele tava ficando grande demais. Então ele quer saber se tem alguém ali que vai acabar criando problemas pra ela. Mas a Joana não caiu na manipulação desse moleque não. Com certeza ele já fez sua própria investigação. Mas ficar rondando uma dama assim não é nada elegante, seu safado. O Cécio pensa que ela parece muito mais a vilã do que a própria Betia. Mas de repente ele tirou uma carta da manga, literalmente, e diz que sabe que a Joana ama seu irmão mais novo. Tá certo isso? Na hora a mulher ficou extremamente irritada. Aquilo dali é um saco. E é por causa disso que ela odeia esse merdinha dissimulado do príncipe Cécio. Ela simplesmente não consegue acreditar que aquela fofa
fofura do irmão dele tem o mesmo sangue que ele. E ainda por cima, a Betty ama ele do fundo do seu coração. É simplesmente impossível. Ele pergunta se ela tava com inveja. Ela responde que não tá com inveja não, mas ela tá com inveja sim. O Zenos mandou ele parar de provocar essa maluca aí, porque senão vai dar muito ruim. Mas no fim, ela resolveu falar sobre quem poderia acabar causando problemas. No grupo não havia ninguém até o momento. Entretanto, tem uma lista com um grupo de pessoas que simplesmente não pode fazer parte daquele grupo. Basicamente, pessoas que têm ciúmes da popularidade da Betty. E logo em cima tava o nome da heroína principal. Também garotas que gostam do Cécio não podem entrar no grupo, é óbvio. Ou garotas cujos noivos sentem uma certa admiração pela Betty. Ele desentendeu e parece que as coisas aqui vai ficar bastante divertida. Entretanto, a Joana ficou irritada com aquilo. Desse jeito, a Betty pode ficar correndo perigo e ele não tá nem aí pra isso. Mas ele responde que tava tudo bem. Afinal, a Joana pensa do mesmo jeito que ele. A coitada, vendo que não tem jeito, vai fazer isso acontecer. Ela vai proteger a Betty, afinal ela é sua amiga. Ela foi embora, mas o Cécio ficou pensativo. Pra Betty conseguir se proteger da magia da heroína, ele mandou que ela estudasse tudo sobre a magia do Kuro. Aliás, a magia dele é a magia das trevas, que pode facilmente se proteger da magia do espírito da luz. Mas considerando que ele tava se escondendo, vai ser um pouco difícil pra ele usar sua magia contra humano sem ter um motivo pra isso. Mas, bom, ele vai pensar naquilo depois, porque agora tava na hora de se encontrar com nossa garota que convidou ele para o encontro. Ela tava com um brilho no olho que ele nunca viu antes, então tava ansioso pra aquilo. Tempo depois, ele foi até o jardim da academia e adivinha quem tava dormindo embaixo de uma árvore? Ela mesmo, a heroína principal. Dormindo não, que essa praga aqui tá fingindo, olha a boca dela mexendo. Na hora o Cécio entendeu tudo. Ele chegou ao lugar do encontro, mas sua noiva não tava lá. Em vez disso, ele se encontrou com a heroína principal dormindo ou fingindo. Mas obviamente a Betty tava ali atrás da moita vendo tudo, tanto ela quanto o Kuro. De repente, um triângulo muito estranho acabou se formando e a heroína começou a tossir aqui pra chamar a atenção dele. Mas o Cécio simplesmente decidiu ignorar e começou a ler um livro. Mas de repente, a Betty começou a gritar, uma lagarta grudou na cabeça dela. Ele foi lá e tirou elegantemente, segurando na cintura dela. Ela agradeceu, mas ele pergunta se ela vai continuar brincando de esconde-esconde. Enquanto a maluca da heroína tava a todo custo tentando chamar a atenção dele. Mas como ele não tava nem aí pra isso, ela simplesmente decidiu gritar que não tava conseguindo acordar. A Betty fala assim toda desconfiada que ele precisava acordar a heroína, mas ele ignorou completamente. Tava muito ansioso pelo seu encontro que ela havia marcado e nada vai impedir. Então convidou ela pra tomar um chá e comer vários e vários doces sem açúcar, é claro. Obviamente ela aceitou na hora, até esqueceu do evento do jogo. Dia seguinte, ele estava tomando chá de novo porque aqui só bebe chá. A Betty não parava de olhar pro relógio e de repente o sino tocou e ela começou a falar que havia esquecido uma coisa na sala e pediu pra ele ir lá buscar. Mas os coitados tava se segurando para não rir da cara dela. A atuação dela é muito ruim. No entanto, ele foi até lá e obviamente quem tava na sala era a heroína principal. Uma garota foi correndo e trancou a porta da sala. Aquele clássico que sempre acontece nos anime 8. Ela começou a jogar seu joguinho de santa. Ai não, a porta tá trancada, o que vamos fazer agora? Do nada, ela agradeceu pela rosa que ele deu no outro dia pra ela, mas ele não deu porcaria nenhuma pra ela, essa maluca. Ele deu uma olhada e viu o pássaro no ombro dela. Com certeza, esse daí deve ser o espírito da luz. Ela notou e disse que o nome dele é Pizinho, mas não gosta muito de gente não. Enquanto ela falava, o Cécio aproveitou pra meter o pé descendo uma árvore e deixou ela lá feito trouxa. Pelo menos ele avisou pro professor que ela tava presa e ele foi correndo abrir a porta. Depois disso, ele voltou pra tomar um chá com a Betty. Ela pergunta como foi e ele responde que não aconteceu absolutamente nada. Na verdade, eles ainda nem foram apresentados. As normas sociais também funcionam dentro daquela academia. Ou seja, alguém de um título mais baixo nunca deve falar com alguém de um título mais alto. A não ser se for alguma coisa importante. Mas também, se não tiver sido apresentado, eles devem agir como os desconhecidos. A Betty pergunta do porquê. Ela havia orientado ele em diversos pontos dos eventos até agora. Mas o trouxa com a cara muito suspeita pergunta como assim ela orientou. Ela realmente estava fazendo tudo aquilo de propósito? Ele respirou fundo e disse que tinha seus motivos para manter uma distância daquela garota. Então a Betty poderia somente zelar do seu noivado entre eles. Mas por algum motivo ela ficou feliz que ele tenha seus motivos para fazer aquilo. Até porque ele jamais deixaria sua linda princesa escapar. E de fato ele responde que é verdade. Jamais deixaria sua princesa preciosa escapar das suas mãos. No entanto, ele se pergunta o que é aquilo que estava acontecendo. Ele se diverte com a Betty se esforçando para tentar juntar ele com a heroína. Mas ao mesmo tempo, aquilo dali não é nada divertido. Não é sobre achar chato lidar com aquela garota, mas tem alguma coisa que estava deixando seu coração inquieto e ele não sabe o que é. Ele não sabe que tipo de sentimento é aquele que estava surgindo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio
episódio. Teve uma coisinha ali no final, mas não achei interessante colocar aqui não. Ele só mandou o Zenos procurar todos os clubes oficiais e não oficiais do colégio pra fazer um relatório. Agora, se você viu até aqui, o episódio começa em um lugar completamente diferente. Um garoto tava observando seu irmão de gracinha com a mulher e foi perguntar o que é que ele tá fazendo. O irmão responde que vai dar uma saidinha, mas o menino fala que ele não pode. Hoje suas duas possíveis esposas vão chegar, mas o trouxa não tava nem pra isso e foi embora. O garoto voltou pra dentro e se encontrou com uma linda garota perto da janela e quase chorando. Na hora ele percebeu tudo e disse que ela poderia conversar com ele. Depois disso, um ano se passou e durante um ano inteiro nossa garota tentou juntar o Cécio com a heroína, ao mesmo tempo que ela tava louquinha pelos candidatos e assistente dele. Ela tá toda felizinha falando que vai se tornar o seu cupido do amor, mas o Cécio não faz a menor ideia do que aquilo significa. Então pergunta o que é que ela vai fazer agora. Ela responde que ficou pensando bastante em como fazer ele ficar com a heroína. Então ela teve uma ideia genial. Ela vai usar outras garotas pra ficar com os candidatos. Assim a heroína vai ficar sozinha pro Cécio. Ou seja, nossa garota vai servir de intermediário. Então primeiro ela vai juntar o Void com a Cynthia, porque eles não parecem se conhecer muito bem. Ela tava saindo e acabou se encontrando com aquela garota, que aliás o nome dela é Annie. Mas ela tava meio tristinha e foi embora. Dia seguinte, a cena corta pra um campo e o trouxa do Cécio também apareceu. Ele disse que o Valde havia chamado ele, mas aliás essa roupinha aqui ficou lindinha na Betia. Ela pergunta do porquê a Cynthia tava de calça e adivinha só, a menina tem uma ótima habilidade pra montar em cavalo. A Betia não tava conseguindo acreditar como aquilo dali é possível. O corpo dela deveria estar enfraquecido por conta da pandemia, mas ela responde que nunca teve nenhum tipo de doença desde o dia do seu nascimento. O Cécio lembrou que a pandemia foi resolvida antes mesmo de começar. A coitada ficou desesperada, lá se foi seu plano perfeito. Mas bom, agora que ninguém tem nada pra ensinar pra Cynthia, eles podem fazer um passeio montado a cavalos. Ah sim, mas não tem um cavalo pra Betia não, seu maldito? Fica levando ela no colinho? Aliás, ela percebeu que aqueles dois ali estavam andando rápido demais. E de fato era verdade. De repente eles decidiram apostar uma corrida assim do nada. O Cécio decidiu aumentar a velocidade pra não acabar ficando pra trás. Mas logo na frente havia um enorme buraco no chão e o maluco simplesmente fez o cavalo pular. Tempo depois tudo havia acabado. A Cynthia perdeu a corrida, mas se divertiu bastante. E pergunta se ele poderia fazer companhia pra ela novamente. Obviamente ele aceitou, né? Esse safado ganhou na loteria. Enquanto a Betia, coitada, tava com as pernas bambas de tanto medo. Mas o Cécio tava feliz. A reação dela foi muito interessante quando ele decidiu exagerar. Mas no fim o plano dela funcionou muito bem. De repente o Cécio viu Charles andando com outra mulher que ele nunca viu na vida. Dia seguinte, no castelo, enquanto andava, ele acabou se encontrando com a Annie. Mas notou que ela tava um pouco pálida hoje, coitada. E se ela tiver com problemas, é só falar que ele vai resolver rapidinho. Ela deu um sorriso e disse que ele sempre tava tentando animá-la daquele mesmo jeitinho. Mas aquilo é algo que somente ela poderia resolver agora. O seu pai havia mandado ela decidir o que iria fazer sobre o seu noivado com o irmão dele. Então, tava na hora dela tomar uma decisão. O príncipe Charlie ficou irritado com isso, quando de repente a Betty apareceu gritando, perguntando por que diabos ele tava calado. É ele quem precisa tomar uma decisão, então larga de ser trouxa. Tempo depois, ele tava mandando o Cécio dar um jeito nessa garota. Ele pergunta o que ela fez e o Charlie responde que ela falou sobre seus sentimentos na cara dura. E pior que não é mentira não, ele realmente tem sentimentos pela noiva do seu irmão mais novo. E é por isso que ele anda saindo com várias e várias mulheres, mas não consegue esquecer esse amor. O coitado começou a chorar, ele tava loucamente apaixonado por ela. Seu coração era totalmente dela, mas ela é uma pessoa totalmente inalcançável pra ele. O Cécio ficou surpreso com aquilo. Ele nunca imaginou que ele escondia um sentimento tão forte assim. Mas tem um pequeno probleminha nisso tudo. Ele esqueceu completamente de avisar que as duas estavam vendo tudo ali atrás, ô lazarento. De repente, ele olhou pra trás e viu a Annie totalmente coradinha olhando pra ele também. Enquanto a Betty tava falando que dinheiro não era o suficiente pra fazer uma mulher muito feliz. Além disso, ele não se importa de ver a mulher que ama nas mãos de um maldito mulherengo. Até mesmo a Annie deve querer ficar com um marido que ame ela de verdade e não que vai ficar traindo ela. E ela responde que sim. Mas o Cécio mandou ela não pressionar tanto assim a menina. Enquanto o Charles, bom, sua posição na nobreza é realmente importante. Mas se ele tiver a posição de assistente do futuro rei, no caso ele, com certeza teria uma boa importância na família. Ele apertou a mão com força, ficou de joelhos e disse que estava completamente apaixonado por ela há muito tempo. E pediu ela em casamento, que obviamente aceitou. E se possível, gostaria de ter um casamento feliz e cheio de amor pra dar. Mas também pensa no seu futuro com ele, né? Ele aceitou e disse que desse jeito poderia ser o capacho do rei demônio. No caso, o Cécio que tava ali atrás ouvindo tudo, coitado. Ninguém gosta dele. Então, o tempo se passou e naquele dia a Betty se encontrou com o príncipe Charles.
Chau. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa e ele responde que um amigo deu pra ele um doce bem diferente. A Joana apareceu ali também, mas por algum motivo o príncipe Chau saiu correndo. A Betty se pergunta se ele saiu correndo porque talvez ela seja sua futura noiva, no caso a Joana, né? Mas ela mandou nossa garota não ficar preocupada com isso não. Mas é óbvio que a Betty começou a pensar em um plano pra fazer esses dois ficarem juntos. Enquanto ali atrás a Silica tava tentando fazer o trouxa aqui comer, porque ele não tá comendo nada, nem que seja um docinho. E isso deu uma excelente ideia pra Betty. Então elas vão fazer um doce pra dar pro príncipe Chau. E quem vai ajudar com isso vai ser a Silica, que sabe fazer docinhos e guloseimas. Enquanto fazia a massa, a Silica pergunta do porquê o príncipe tava tratando a Joana daquele jeito. Ela fala que ele sempre foi meio distante assim, mas hoje tava muito diferente. Parecia que ele tava com medo de alguma coisa. A coitada pensa que talvez esteja pressionando o coitado demais. A Silica responde que talvez ele tenha um pouquinho de dificuldade de se aproximar dela porque ela é perfeita demais. Ela também se esforça bastante pra ser a filha de um nobre, ainda bem que eu sou pobre. E parece que o Nate tá ficando com medo dela também. Eles são amigos de infância, mas ele sempre teve dificuldade pra falar com outras pessoas. Então ela sempre acabou falando bastante com ele. De repente ela se lembrou do passado e começou a sorrir, toda bobinha pro vento. Uma hora depois os doces estavam prontos, mas o da Betty aqui e o da Joana tava horrível. Mas talvez, só talvez, o gosto esteja bom e decidiram provar, mas quase bateram as botas. Mas elas não podem simplesmente parar agora e vão tentar novamente. Depois disso, um tempo se passou e o Cécio ficou sabendo que elas estavam tentando fazer torresmo de doce. Mas como elas não estavam conseguindo comer tudo, deram pro Zenos e o Zenos deu pro Cécio, porque nem a pau que ele vai comer isso daí. O coitado deu uma mordida e parecia que ele tava comendo pedra. Depois disso, muito tempo se passou. E ela finalmente conseguiu fazer um docinho e foi entregar pro príncipe Chau. Ele pegou um, experimentou e disse que tava um pouco seco. A coitada ficou tristinha, ela deveria fazer alguma coisa à altura dele, mas né, saiu essa porcaria. Mas ele pergunta como assim? Ela responde que foi ela que fez o doce e na hora ele ficou surpreso. Ela mandou ele esquecer, mas de repente ele pegou na mão dela e a cena cortou. Se não quer mostrar, pra que mostra? A tarde já havia caído, mas tava fazendo muito calor. Aliás, o Cécio notou que o Nate não tava se sentindo muito bem. Ele responde que sim, já fazia 3 noites que ele não tava conseguindo dormir. Além disso, seu pai mandou uma carta bastante complicada. A Betty apareceu ali, junto da Silica, que deu uma bronca nele. Ele não pode ficar largando o casaco aí de qualquer jeito, vai acabar ficando amassado. E aquela bagunça toda na mesa, rapaz, toma jeito de gente. Desse jeito não vai ter espaço pra todo mundo. Mas de repente o moleque simplesmente explodiu. Ele fala que aquilo dali é um saco. Ele odeia quando ela fica colocando medo nele assim. Se ela não gosta dele, então por que fica chegando perto? Ela não pode ficar se intrometendo na sua vida só porque é sua amiga de infância. O clima ficou em silêncio enquanto o Cécio pensa que dessa vez ele foi longe demais. A coitada da Silica tava chorando bastante. A Betty pergunta o que diabos ele tem na cabeça. Ainda não conseguiu perceber que o que ela sente por ele é amor. Ela sempre limpa a comida dele que ele derruba, faz doce pra ele e até ajuda ele nas coisas que tem pra fazer. Se isso não é amor, ela não sabe o que é. Enquanto a coitada então em choque, ela chamou a Betty pra um outro lugar. Ela não pode falar essas coisas assim do nada, não. Elas foram até outra sala onde a Silica pergunta se ela já percebeu como é que funciona o coração de uma donzela. Ela responde que sim, coitadinha. Então sendo assim, tava tudo bem. Afinal, ela teve culpa nisso tudo. O Newt não é mais uma criança, então ela acabou exagerando um pouco. Então, por um tempo, ela vai tentar manter distância dele. Mas, obviamente, ela não tava nada feliz com aquela decisão. Olha a carinha dela. Depois disso, a cena corta pra sala do comitê estudantil. Ele não conseguiu dormir pensando na Silica. E desde que aquilo aconteceu, ele não se encontrou mais com ela. É estranho ouvir a voz daquela pessoa que ele tava sempre escutando perto dele. E, de repente, acabou pegando no sono. Tempo depois, alguém cobriu ele e ele acordou pensando que fosse a Silica. Mas era somente o Charlie e o Cécio que tava ali atrás. Mas pelo menos agora, esse trouxa finalmente percebeu o quanto ela se importava com ele e ajudava ele. O Cécio fala que será muito bom se ele tentasse falar aquilo com ela novamente. E obviamente ele foi correndo atrás dela e se encontrou com ela no jardim. A coitada pediu desculpas por ter sido tão chata com ele. E quase chorando, ela fala que não quer mais se envolver com ele. Mas ele responde que isso tudo tava errado. Ele tava errado. Falar aquilo pra ela foi horrível da parte dele. Ele nunca percebeu o quanto ela apoiava ele e cuidava dele. Ele pensou sobre tudo aquilo que a Betty havia dito, mas ela responde que foi um grande mal-entendido. Aí você também não se ajuda, né? Mesmo assim, ele fala que vai se esforçar pra ela não brigar mais com ele. Então, será que ela poderia ficar ao seu lado pra sempre? Foi um pedido de namoro? O olho brilhou e ela responde que sim. Ai, papai. O Cécio e a Betty tava vendo tudo ali atrás e a menina tava querendo fazer uma festa. Mas ele responde que caso ela perca o controle novamente, vai acabar acontecendo tudo de novo. Aliás, a Joana, junto do príncipe Chau, haviam ficado
ficado ainda mais próximos. O príncipe Cécio teve uma conversa com ele ontem. Parece que o Pouca-Perna tinha um receio porque a Joana é perfeita, perfeita até demais. Mas enquanto tentava consolar a coitada por causa dos doces, ele acabou percebendo que ela é somente uma garota normal. Então, no fim de tudo deu certo. Entretanto, naquela época, o Cécio ainda não sabia que algo maligno estava crescendo. E obviamente era a maldita da heroína que estava ali atrás, morrendo de raiva, morre cobra. E se pergunta do porquê nada estava dando certo. O Cécio saiu com a Betty pra comer um docinho, mas atrás da heroína havia uma outra figura observando das sombras. O episódio começa com duas garotas olhando o livrinho da Betty. Elas gostaram, era bonito e muito bem feito. Quando de repente a lambisgoia apareceu, falando que quem fez aquele livro na verdade foi uma empregada, enquanto a Betty estava sempre tratando ela muito mal. Olha que rapariga. Enquanto as garotas perguntam do porquê, e ela responde que isso é óbvio, é porque ela é muito popular e muito bonita. A cena corta pra um tempo depois. O Cécio percebeu que ultimamente a heroína tem sido muito cruel com a Betty. Ela começou a inventar mentira e espalhar rumores maldosos sobre ela. Mas a Betty acha que aquilo tudo é normal. Afinal, a vilã tem que ter uma certa rixa com a heroína principal. Alguém bateu na porta e ele mandou entrar. Era o carinha aí trazendo proposta do Grêmio Estudantil para o segundo ano. É dito que o Cécio finalmente chegou no segundo ano do ensino médio. E esse cara aqui ficou encarregado pelo Grêmio Estudantil do segundo ano. Aliás, ele gostaria de falar algo com o nosso garoto que fica bonita a cada episódio. Todo vermelho, ele pediu permissão pra Betty começar a chamar ele de maninho. Obviamente, ele disse que não, na cara dura. Mas ele só rejeitou logo de cara assim porque sabia que não seria nada interessante. Mas pergunta se foi a Betty que pediu aquilo, ele responde que sim. Quase todo santo dia ela pede a mesma coisa. De início, ele negava imediatamente, mas ela ficava tristinha e isso aqui partiu o coração dele. Mas já que o Cécio negou, ele também vai negar. Entretanto, nosso príncipe bonitão ficou pensativo, tipo, porque eles estavam falando da Betty e mesmo assim a conversa não tem graça nenhuma. Os outros membros do conselho chegou e o maninho foi embora. Vou chamar ele de maninho porque o nome dele é muito difícil, esse corno. Aliás, o Cécio notou que todo mundo tava usando um brinco. Isso daí não é coisa normal, não. Ele responde que sim, foi a Betty que deu pra todo mundo. Mas logo notou que ele não havia recebido nada. E por algum motivo ele tava extremamente pistola com aquilo. O trouxa aqui cutucou o rabo do cachorro e pergunta se ele tava bravo. Foi aí que o Cécio finalmente entendeu. Dificilmente ele acaba sendo abalado pelos seus sentimentos, então não havia percebido antes. Aquilo dali não era raiva coisa nenhuma. É insatisfação e desagrado. Tempo depois ele tava comendo um docinho junto da Betty e aproveitou pra perguntar. Ele ficou sabendo que ela tava tentando forçar o maninho, deixar ela chamar ele de maninho. Ela responde que sim, é verdade mesmo, mas explica que diferente do jogo, ela é sua irmã de consideração e por isso ela queria ocupar sua posição como irmãzinha do coração. Assim vai evitar que aquela vaca se aproxime dele. Mas o Cécio sabe muito bem o que é que ela tá planejando aqui. Desse jeito vai abrir caminho pra ele se aproximar ainda mais daquela vaca. Além disso, ela nunca teve irmão na sua vida passada, então sempre teve vontade de ter um. Sendo assim, ele fala que ela pode chamar ele de maninho Cécio se ela quiser. Ela ficou felizinha com isso, mas logo a ficha caiu. Ela não pode chamar ele assim não, afinal ele é o príncipe Cécio. E também o seu noivo e não seu irmão mais velho. Na hora ele abriu 3 palmos de olho pra baixo e pra cima. Então, em vez disso, ela pode chamar ele de Sil. Sem falar que ele não pode aceitar que ela comece a chamar o azul marinho lá de maninho. Ela ficou toda sem jeito e toda fogosa, mas conseguiu chamar ele de Sil. Ele abriu o olho, veio com a mão, pegou na cabeça dela e começou a alisar como se fosse um animalzinho, dizendo que tá fazendo muito bem. Aliás, ele fala que tem uma certa coisinha aí que ela ainda não entregou pra ele, mas gaguejando, ela pergunta o que seria essa tal coisa. Enquanto ele responde, ficou bastante triste com isso, sabe? Mas calma lá, que ela fala que não é bem assim não, meu amigo. Ela pensou que ele não iria precisar disso, sabe? Sem falar que ela acabou se empolgando demais na criação e fez um design muito chamativo, podemos dizer assim. De repente, ele se levantou, pegou na corrente que tava no pescoço dela e abriu. E tava lá os 2 brincos que ela havia feito, cada um combinando exatamente com a cor de cada cabelo e de cada olho. Ele fala que ela pensou em uma coisa bastante fofinha, sem falar que ficou sabendo que ela havia colocado defesa contra a magia das trevas em cada brinco, assim conseguindo evitar a magia de sedução. Ela responde que realmente é verdade, mas ele não precisava evitar os poderes da heroína não, e por esse motivo ela não queria entregar. Mas ele pergunta se ela não se importa dele acabar virando uma marionete manipulada por aquela maluca. Obviamente ela não quer que aquilo aconteça com ele não. Então o safado responde que ele vai ter que ficar com os brincos, já que, né, ela não quer que isso aconteça. Ele pediu pra colocar na orelha dela e ela permitiu. Ele colocou e ficou bastante bonito até, mas mandou o Zenos usar
uma magia e o couro reagiu na hora. A Betty pergunta o que foi aquilo e ele responde que foi nada demais não. Apenas uma magia que não vai deixar ela tirar o brinco da orelha por nada nesse mundo. A coitada entrou em choque. Desse jeito todo mundo vai pensar que eles são um casal bobão e sem salvação. Mas ele já fez pensando nisso daí, é claro. A ideia é muito boa e ele gostou bastante. Mas ela acabou chamando ele de Príncipe Cécio enquanto ele chamou ela de tia. A coitada pergunta se ele vai começar a chamar ela por um apelido carinhoso assim também. Mas as aulas já estavam prestes a começar, então ele foi embora e vai se encontrar com ela amanhã novamente, a sua amada tia. A coitada ficou gritando, mandando ele tirar o brinco, mas ele ignorou completamente. Andando pelo corredor, o safado tava muito feliz. É bem melhor ouvir as coisas diretamente da Betty do que de qualquer outra pessoa por aí. De repente, uma moça apareceu ali com uma carta do seu pai, o rei. Ele leu e ficou surpreso. Era uma ordem do seu pai mandando ele investigar o reino vizinho durante 4 meses. Então, o tempo se passou e lá tava ele no país vizinho. O conde aqui tava se gabando porque o valor da bebida havia acabado de subir no reino do príncipe Cécio. Enquanto ali a bebida continuava em um preço fixo. Mas o Cécio notou a cara de pau desse safado. Depois que caiu no gosto do povo, decidiu aumentar as bebidas e tudo mais. Mas o Cécio responde que quem gosta da bebida vai continuar comprando mesmo que aumente um pouquinho. Aliás, eles começaram a fabricar bebida de alta qualidade também. Então, quando ele for visitar o seu reino, vai lhe mostrar um pouquinho pra degustar legal. O trouxa ficou de cara no chão, tentou humilhar e foi humilhado. Mas nosso garoto já tava de saco cheio daquele lugar. Seu pai provavelmente havia enviado ele pra sondar aquele lugar, já que o país estava começando a feder a suspeito. Ele até poderia estar conseguindo manter uma negociação vantajosa, mas aquilo dali já tava deixando ele muito enjoado. Pelo menos a sua diversão tem sido as cartas da Betty, onde ela fala que tava tudo bem e a heroína tava linda e popular como sempre. Mas obviamente ele não tava acreditando naquilo, né? A carta da tarada pelo seu irmãozinho tava tudo detalhado. Aquela vaca tem trabalhado noite e dia tentando acabar com a reputação da Betty. Além disso, ela rasga o livro da nossa garota, coloca inseto morto na folha de chá dela e pedra no sapato. Agora a academia tava dividida em 2 lados diferentes. Um lado protege a Bisquete e o outro protege a honra da nossa garota Betty. O Cécio sabe que a Betty já deve ter percebido a maldade daquela heroína. Ela poderia ser mais sincera e pedir ajuda dele que ele ajudaria. Afinal, aquele jeito de fazer as coisas deixa ele bastante incomodado. O Zeno estava ali atrás e pergunta como assim. É dito que a vaca não tem feito nenhuma maldade diretamente até agora. Afinal, se ela fizesse isso, iria sair como vilã e não a Betty. Mas dessa vez ela não estava escondendo nada e aquilo é muito estranho. Parece que agora o Cécio vai ter que entrar em ação. Então a semana se passou e depois disso ele voltou pra casa. Nossa garota estava animada esperando por ele. Enquanto ele pergunta se alguma coisa havia acontecido, mas ela responde que não. Mas pela cara dela, ele já entendeu toda a situação. Então foi direto ao ponto, falando que recebeu relatos de tudo que estava acontecendo e que ela estava passando por momentos desagradáveis na academia. Mas ela responde que não, é mentira. Ela é a vilã da história, então tava tudo normal por ali. Mas ele responde que como seu noivo, seu dever é proteger ela. Por esse motivo, ele poderia e deveria lidar com aquela situação. Mas ela pediu pra ele não fazer nada, o que deixou ele bastante irritado com isso. Ela não larga a ideia de ser a vilã perfeita e continuar com seus planos sem ninguém perceber nada. Enquanto Cécio vai ter que consolar a heroína quando ela revidar tudo que tem feito até agora. E assim, a distância entre eles vai diminuir bastante. Mas olha a cara de tristeza que o príncipe Cécio tava fazendo. Ele sabe que ela tava tentando esconder a pessoa que tava machucando ela, mas ele não entende do porquê ela tava fazendo aquilo. Então ele pergunta se ela tava tentando dizer pra ele ser amiguinho da pessoa que tava machucando sua noiva, é isso mesmo? E ela responde que sim. Afinal, ela é sua noiva agora, mas no futuro não vai ser mais. Entretanto, ele ficou irritado com isso e mandou ela parar com aquilo agora. Ela é sua noiva e nada mais importa. O seu dever é proteger sua noiva e não é ela que decide o que é certo ou errado. Mas ela continua falando que caso ele faça isso, tanto ele quanto a heroína vai ficar de lados diferentes. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Ele pergunta se ela tá tentando dizer que tá tudo bem continuar do jeito que tá. Desse jeito as coisas irão ficar ainda pior e ela sabe muito bem disso. Obviamente, no fundo, ela tava morrendo de medo, mas tenta manter a aparência de ser forte e corajosa. E isso acabou fazendo o príncipe Cécio chegar ao seu limite. Ele mandou ela fazer como ela quiser e foi embora. No entanto, ele não consegue entender do porquê acabou ficando tão alterado assim. Depois disso, um mês se passou e o príncipe Cécio finalmente voltou. E obviamente a heroína ainda tava fazendo maldade com nossa garota. De repente, uma confusão começou no lado de fora e ele colocou a cara na janela pra olhar. A garota ali tava mandando a vaca tomar jeito de gente. Ela foi a única que não havia entregado documentos sobre o festival escolar. Desse jeito, a Betty vai acabar tendo problemas por causa dela. Mas a
Bisgoia pergunta como ela não tava sabendo de nada. Olha que maldita hipócrita. A galera ali havia avisado ela a semana inteira e agora tá se fazendo de sonsa. E ainda tentou falar que a Betty havia armado tudo aquilo pra ser malvada com ela. Mas esse joguinho não vai funcionar porque as garotas estavam usando os brincos da Betty. Ela começou a chorar e os gados foi lá consolar. De repente, a Betty apareceu junto das suas amigas que pergunta que bagunça era aquela. Essa vaca tá tentando causar problemas novamente. Ah lá, ela fala que tudo aquilo foi planejado pela Betty e iria começar a chorar novamente. Oh, raiva que eu tô dessa praga. A Betty mandou todo mundo ficar tranquilo. Apontou o dedo e disse que iria bater de frente com essa rapariga aí. A heroína é sua presa e ela vai lidar com aquele problema pessoalmente. A trouxa tentou se fazer de santa perguntando como é que ela pode fazer aquilo. Mas as garotas ficaram impressionadas com a classe da Betty. Se meteu na frente fazendo justiça como uma nobre. Ela diz pra não se meter e pra não acabarem sendo atingida pela inveja da cobra. Ela se meteu na frente e protegeu todo mundo. Então a máscara da trouxa caiu e ela ficou irritada perguntando que palhaçada era aquela e foi embora. Ali atrás havia um cara observando a Betty todo corado, enquanto uma garota observava ele irritada. Enquanto o Cécio estava observando a garota que estava observando o cara que ficou irritada. Depois disso a tarde caiu e o príncipe viu a heroína esfaqueando a cadeira da Betty. O Zenos pergunta se ele não iria fazer nada. Aquela era uma cadeira importada pelo Marquês Noites para sua amada filha. Mas o Cécio decidiu não fazer nada porque ela não queria sua ajuda. Então, tempo depois, a heroína saiu da sala correndo, mas não era a heroína não. É aquela desgraça de cabelo verde. O Cécio disse que caso ela continuasse fazendo aquilo, vai acabar dando ruim pro lado dela. Mas ele não entendeu do porquê fez aquilo não. Ele queria ficar somente observando. Mas ficar somente esperando é muito chato e mandou o Zenos dar um jeito naquela cadeira. Tempo depois, ele estava no seu escritório quando seu irmãozinho apareceu mandando ele dar um jeito naquela praga. Aquela heroína estava deixando a Betty muito triste, mas o Cécio disse que ela havia dito que iria enfrentar aquilo tudo sozinha. O Shao não estava conseguindo acreditar naquilo. Ele pensava que a Betty era uma pessoa muito especial pra ele. Então ele não pode simplesmente ignorar tudo só porque ela recusou a sua ajuda. Na hora o Cécio ficou de cabeça baixa se perguntando o que ele poderia fazer. Afinal ela recusou sua ajudinha. Foi aí que o Shao entendeu tudo. Ele estava triste com a Betty e agora o Cécio também entendeu, faz todo sentido. Ele estava triste pela primeira vez, ele ficou triste com alguma coisa. Mas antes que ele pudesse entender aquele sentimento, alguém chegou correndo e disse que a Betty havia caído da escada. E assim chegamos ao fim de mais um episódio cheio de raiva. Anime bom é assim, que dá raiva dos personagens. O episódio começa com Cécio literalmente parado na frente do quarto da Betty. Ele pediu pra entrar, abriu a porta e lá estava a nossa garota, deitada na cama, pobre coitada. Ele pergunta o que foi que aconteceu e ela responde que acabou fazendo uma pequena besteirinha. Ela teve que carregar algumas coisas da sala do Grêmio Estudantil, mas o Fernion tava com ela, então tava tudo bem, não teve nenhum problema. Aliás, esse Fernion era aquele cara que tava observando a Betty a todo coradinho. Ele também faz parte do grupo que gosta da Betty. O Cécio pensa que vai ter que dar uma boa investigada nesse cara aí. A Betty continua falando que quando ela tava voltando pra sala, uma garota tava correndo atrás dela e acabou trombando com ela e tudo isso aconteceu. Mas em momento nenhum, ela tenta falar quem era essa garota. E olha a carinha dela, ela sabe muito bem quem é. Ela tava quase chorando, a coitada. Ela tava querendo pedir ajuda, mas não consegue fazer isso. Por sorte, ela não se machucou porque o Kuro usou magia de defesa. O Cécio pergunta se ela viu a cara da culpada, mas ela responde que não. Essa maluca tava correndo de cabeça baixa na hora. Então ele pergunta a cor do cabelo e da roupa que ela tava usando. Nesse momento, ela ficou aflita, coitada. Disse que era rosa e parecia bastante com aquela vaca. Mas logo ela tentou disfarçar, falando que é normal que a heroína não se dê muito bem com a vilã. Mas ela tava tremendo, isso daqui já passou dos limites. O Cécio não consegue simplesmente ficar vendo ela naquela situação. Ele deu um beijinho na mão dela, no entanto, ele mesmo ainda não consegue imaginar que tipo de sentimento é aquele que estava no seu coração. Mas depois que a Betty se machucou, ele sentiu a dor que é ter o seu amor ferido. Então ele fala que já que ela quer agir por conta própria, ele também vai fazer a mesma coisa. Coisa boa. Tempo depois, ele juntou todo mundo pra falar sobre o acontecido e pedir ajuda pra retalhar completamente a única pessoa. Obviamente, todo mundo tá com sangue no olho e vai ajudar com muito prazer. Qualquer coisa tem eu aqui também pra ajudar. A Joana vai mostrar como é que ela consegue se livrar da pessoa que machuca sua querida Betty. O Shao tava ansioso também, finalmente vão dar um jeito naquela heroína. Entretanto, não é heroína não, galera. As ações da heroína são pra tentar fazer a Betty parecer uma vilã, mas recentemente as maldades dela têm aumentado bastante, bastante mesmo. E pra completar, aconteceu aquele acidente. E a piranha por trás disso tudo é Ellie Silves. Agora eles vão
discutir como é que vai cozinhar essa carne de porca. Depois disso, uma semana se passou e a heroína tava perguntando pra Betty que tipo de boato era aquele sobre ela. E ela havia empurrado ela da escadaria. Isso daí não pode ser possível. A Betty pergunta do que ela tá falando, enquanto a heroína respondia que sua queda foi proposital. O Cécio tava ali atrás observando tudo. O maninho apareceu e pergunta se aquilo dali também faz parte do plano. Ele responde que não, mas já que aconteceu, vai servir bastante também. Hoje é o dia de colocar o plano em ação. E a cobra já tava no jardim como tudo havia sido combinado. O Cécio também deu uma boa investigação sobre o Fernio. E ele descobriu que a Hayley tem um amor platônico por ele. Contudo, ele gosta da Betty e faz parte do grupo que gosta dela também. E por isso, essa broaca velha fez tudo aquilo. Naquele dia, ela deve ter seguido a Betty pra fazer uma maldade com ela. Então, viu seu amado feliz ao lado dela. Ela ficou irritada e derrubou a Betty da escada. O Cécio pensa que é muita ousadia da parte dela fazer aquilo com sua amada noiva. A heroína ainda tava acusando a Betty quando o Cécio apareceu e mandou ela parar com aquilo agora. Na hora, ela deu um sorriso horrível e tentou jogar sua magia pra cima do Cécio. Mas ele percebeu e decidiu não chegar muito perto. A magia também não tinha efeito na Betty por causa da barreira do Kuro. Ele chamou a atenção de todo mundo porque todo mundo tava curioso pra saber o que estava acontecendo. Então ele vai deixar bem claro tudo o que aconteceu aqui e agora. Quem empurrou a Betty não foi a heroína, mas de fato ela caiu da escada e viu uma garota de cabelo rosa que parecia bastante com ela. O príncipe Cécio começou a andar em direção ao culpado que tava cagado de medo. Ela tentou disfarçar falando que não tava se sentindo muito bem e tentou sair fora da furada. Mas o Fernio segurou a mão dela e disse que não fazia sentido ela sair dali agora. Agora ela tava totalmente lascada. Olha a cara dessa jacaroa. O Cécio fala que queria perguntar uma coisinha pra culpada. Primeiro, ela tentou empurrar sua culpa pra uma outra pessoa. E a maldade que ela fez com a Betty foi tão divertido assim? Ele disse isso enquanto observava ela de cima, igual um verme. Mas com a maior cara de pau, ela pergunta sobre o que ele tava falando. Aquilo dali não faz sentido. Tudo aquilo foi obra da heroína e não dela. Entretanto, a Joana fala que pediu pra vigiar ela durante uma semana inteira. Ela foi vista entrando no banheiro e em vestiários femininos. E quando a heroína saía, o lugar ficava completamente vazio. E isso aconteceu várias e várias vezes. E essa pessoa que saiu vestida como a heroína foi mexer nas coisas da Betty. Mas a desgraçada fala que ela pode ter visto errado. Além disso, a culpada tinha exatamente a mesma aparência da heroína. O Cécio diz entender, mas olha que coisa estranha. Ele tem evidências quanto a isso. O Newt conseguiu dois compostos químicos completamente diferentes. Quando são misturados, a cor deles mudam. E aquilo foi espalhado em vários pontos do dormitório feminino. E foram colocados onde exatamente o culpado iria pisar, no quarto da Betty. E como ela sempre limpava o lugar depois que tudo acontecia, é impossível que alguém além do culpado tenha pisado naquele composto químico. Então eles querem que a cobra entregue o seu sapato. E a heroína também, só pra garantir a verdade. Mas a cobra tava em choque. Parecia que ela não tava com vontade de provar sua inocência. Ou talvez ela tenha algum outro motivo pra não emprestar o seu sapatinho. Será que é chulezinho? Ninguém sabe. Ela não teve outra escolha a não ser entregar. Primeiro eles testaram no sapato da heroína, mas não mudou de cor. E agora foi a vez do sapato da cobra, que nem conseguia olhar. E a sola do sapato ficou azul. O Cécio pergunta se ela tem mais alguma coisinha pra falar. Ela responde que aquilo tudo é uma grande mentira. Com certeza é somente uma armação do Grêmio Estudantil pra tentar proteger a sua princesinha. Mas o Cécio ficou bolado com isso e bateu na mesa. Ele pergunta se ela realmente quer saber do porquê eles estavam tentando proteger a Betty e colocando ela como a culpada. Mas ele resolveu deixar aquilo de lado. Mas aliás, hoje é o dia da limpeza dos dormitórios. Então, caso exista alguma prova física de tudo que ela fez, com certeza ela não deixaria no seu quarto. Rapidamente, o maninho pegou a sacola que estava na mão dela e a mulher ficou maluca, mandando ele devolver. Aquilo dali era muito importante pra ela. Ele responde que é claro que é muito importante pra ela. Ele abriu, ela tentou impedir, mas já era tarde demais. Todo mundo viu a peruca da mesma cor do cabelo da heroína. O Cécio pergunta se ela lembra do que ele havia dito naquele dia. Se ela tentasse continuar com aquilo, iria dar muito ruim pro lado dela. O Fernio chegou ali e disse que repudiava ela do fundo do seu coração e foi embora. E assim a cobra foi morta, quer dizer, completamente desmascarada. O Cécio foi lá, pegou na mão da Betty pra ela descansar. Mas a heroína
pergunta se ele não deveria tentar consolar ela. Por que ele iria lhe consolar? Afinal, ela é a vítima daquilo tudo. Mas ele deu um chega pra lá e disse que não tava nem aí pra ela. A Beth já tinha que descansar agora. Mas a heroína começou a falar que aquilo tudo é culpa dela. Ela tava ajudando os nobres com seus interesses românticos. E ela é a vilã, então deveria fazer o seu papel e ser completamente odiada por todo mundo. Ou ela não consegue entender a situação. O príncipe Cécio nunca vai ser feliz ao lado dela. E a Betia nunca vai poder substituir o seu papel. Afinal, ela é a donzela destinada. Na hora o Cécio entendeu tudo. Existe um motivo pela qual ele precisa ficar com a heroína. Não pensa muito nisso não, seu otário. Então ela continua falando que aquele mundo só existe pra ela poder brilhar. E um dia o seu príncipezinho vai ser completamente dela e foi embora. Vai, nem pra cair. A Betia pediu desculpas, mas de repente ela perdeu a consciência. O Cécio ficou desesperado. Então depois disso a cena corta pro quarto onde a Betia tava descansando. Uma empregada disse que ela tava sempre agindo como se tudo tivesse indo bem. Mas na verdade ela não tava nem conseguindo dormir direito. E aquilo ficou ainda pior quando ela acabou caindo da escada. O Cécio pensa que não quer acabar perdendo ela pra ninguém. Afinal, ela é uma das poucas pessoas que consegue entreter ele. De repente, ela acordou e tava felizinha. Teve um ótimo sonho. Ele responde que tava todo mundo preocupado com ela. Ela desmaiou de cansaço porque não tava conseguindo dormir direito. Então ela mandou todo mundo entrar e tava todo mundo chateado com a coitada. Ela deveria ter avisado que não tava se sentindo bem. Todo mundo ali é sua aliada, então ela não precisa encarar tudo sozinha. Ela tava quase chorando, limpou o rostinho e disse que iria fazer o seu melhor. Mas por enquanto ela vai tentar entender do porquê todo mundo tava tentando encorajar ela tanto assim. Depois disso, 2 meses se passou e o colégio tava em festa. O Chau deu início ao primeiro Festival de Cultura do Ensino Fundamental 2 da academia. Aliás, a ideia disso tudo aí foi da Betia, né? Com certeza foi da Betia. O Zenos também foi convidado, então ele tava querendo se divertir um pouquinho com a Betia, mas o Cécio pisou no pé dele, nem a pau. A Joana apareceu ali, querendo conversar com ele enquanto andava um pouco. Bom, o negócio aqui é o seguinte, aquela cobra foi presa, obrigado meu Deus. O empurrão que ela deu foi considerado tentativa de homicídio. Enquanto ela tá sendo investigada, vai ficar presa, cagando em um buraco. Mas assim, a Joana tava um pouco insegura quando ela viu a Beth pela primeira vez. Tipo, ela é uma garota tão gentil e ele é um cara tão sem graça, sem noção. Ela pensou que a Beth ia se machucar com ele, mas depois daquilo que aconteceu na festa do chá, ela ficou mais tranquila. Então é bom ele fazer a Beth muito feliz, esse traste. Ele responde que pode ter certeza que ele vai fazer ela muito felizinha assim. Aliás, amanhã é a festa noturna, o fechamento do festival, que vai ser uma disputa de melhor casal da academia. Depois disso, um tempo se passou e ele tava tomando um chazinho junto com a Betia. O Cécio tava meio tristinho porque não conseguiu ver ela durante o dia inteiro, tava uma baita correria. Mas finalmente ele vai passar um tempinho junto com ela e deu um beijinho na mão dela, tava todo mundo olhando. Eles comeram um doce, esse safado limpou a boquinha dela, aí tem coisa. Então, final da festa finalmente havia chegado e a Betia vai anunciar os melhores casais. O terceiro lugar é do Valde e da Cíntia, também o Nelt e a Sílica, e em segundo lugar, o Chau e a Joana. E o grande campeão principal é o Cécio e a Betia. Só depois ela se deu conta do que aconteceu aqui. A coitada não tava entendendo nada, como é que aquilo aconteceu? Tô falando que ali tinha coisa. O safado tava fazendo tudo aquilo pra ganhar o primeiro lugar de melhor casal junto com ela. Ele subiu no palco, pegou ela no colinho e ainda deu um beijinho. A coitada ficou mais vermelha do que um pimentão albino. E assim chegamos ao final da festa, com uma chuva de fogos de artifício. Enquanto a Betia pergunta o que foi aquilo que ele fez. Na festa do ano que vem, ela vai ser completamente derrotada e ele vai se aproximar ainda mais da heroína. Ele pediu desculpas, sabe? É que ele ficou muito feliz por ter sido escolhido como o melhor casal com ela. Ela responde que também ficou muito feliz. O olhinho chegou a brilhar. Enquanto o Cécio pensa que queria mostrar pra todo mundo quanto eles são próximos. E quer fazer ela se sentir muito menos infeliz. Mas vai ficar tudo bem. Ele não vai transformar os seus sentimentos em algo sofredor. Dito isso, o Cécio entrou pro terceiro ano enquanto a Betia chegou no colegial. Mas por algum motivo ela começou a evitar ele. Bom, evitar pode ser uma palavra muito incorreta. Ela começou a fugir dele. Afinal, ela não possui habilidade para desviar gentilmente dele. Ele pensa que provavelmente seja por aquilo que a heroína havia dito pra ela. Mas com certeza a Betia não vai falar pra ele. Mas agora eles estavam naquela situação e só tem uma coisa que ele poderia fazer: capturar a danada da Betia. Ela tava lá andando no jardim quando do absoluto nada o Cécio apareceu e a coitada saiu correndo. Logicamente ele foi atrás e perguntou do porquê ela tava correndo assim. Mas isso faz parte do plano. Ele tava levando ela direto pra uma armadilha que ele havia feito. Eles correram o colégio inteiro até que ele finalmente conseguiu encurralar a Betia na parede. Ela fala que não tinha outra escolha a não ser fugir dele. Mas o príncipe Cécio responde que os machos têm um hábito
hábito de sempre capturar sua presa. Mas ela responde que não é uma presa não, enquanto ele fala que ela é uma delícia. Ô louco, Cécio, que é isso, seu safado? A coitada responde que tem até bastante carne, mas não é gostosa não, então é melhor ele não tentar comer ela. O safado deu uma boa olhada e de fato tá bem carnuda. No entanto, o animal às vezes só persegue o outro pra brincar com ele. A Betty disse que ele não pode fazer isso com uma pessoa não, de brinquedo, tá maluco? Mas agora já é tarde demais. Ela já havia se tornado seu brinquedo favorito. Sem falar que ela é tão linda quanto uma boneca. Então ele acaba querendo brincar com ela. A coitada ficou até sem reação. Mas pelo menos ele conseguiu entender que ela tem afeição por ele ainda. Naquele momento, ele até pensou em perguntar sobre aquilo, mas deixou para outro momento. Iria acabar deixando a conversa chata demais agora. Mas a Betty disse que precisava ficar longe dele. Falta apenas um ano para que eles se separem e o roteiro do mundo finalmente começou a agir. Ela vai contar pra ele, mas é bom ele não falar pra ninguém aquilo. Ela revela que engordou. Ela simplesmente engordou e tá achando que é o roteiro do jogo. E não porque ela come 2 carroças de biscoito por dia. O príncipe Cécio queria fazer vários comentários nesse momento, mas pergunta se aquilo dali teria alguma coisa a ver com o roteiro do jogo. A Betty responde que sim, porque ela, na obra original, é uma gordinha. E agora o roteiro que ela pensa que havia mudado tava voltando ao normal. O Cécio tava se segurando pra não dar risada porque ela tava falando sério até demais. Então ele fala que ela só aumentou seu peso por conta desse saco de doces que ela carrega dentro do seu vestido. Ele ficou sabendo que ela começou a receber mais doces depois do festival. Ela se pergunta se começou naquele dia o novo roteiro. Obviamente ele responde que não. Basicamente é o seguinte aqui: sendo que seu lado maravilhoso foi notado no dia do festival de cultura, todo mundo começou a dar doces pra ela tentando se aproximar mais dela. Então ela poderia simplesmente parar de comer tanto doce assim. Mas a Betty responde que não parece certo ela não comer aquilo que deram pra ela. Então ele responde que ela poderia dividir com crianças. Ou ela deixou de lado essa ideia de ser uma vilã de primeira classe. Mas ela não tava querendo dividir os seus doces não. Então Cécio fala que ela não poderia se tornar uma vilã se não tivesse ao seu lado. Pra ser uma vilã de verdade, ela precisa ficar ao seu lado e ficar desesperada para manipular ele. Só assim ela vai se tornar uma pessoa capaz de impedir os planos da heroína. Mas ela tava preocupada em acabar ficando próxima demais dele. E no final não conseguir se despedir dele friamente. Então ele finalmente entendeu do porquê ela tava evitando ele esse tempo todo. Então ele responde que nesse caso ele não vai ficar frio com ela até o fim. A Betty pergunta se tem como ele fazer isso e ela ser derrotada no final. O príncipe responde que sim e fala que pode deixar isso com ele, que ele vai dar um jeito. Nesse caso ela vai se esforçar um pouco mais pra não fugir daqueles sentimentos. Mas é claro que ele não vai abrir mão dela, né? Afinal foi ela que deu cores ao seu mundo em preto e branco. No entanto ele vai cumprir sua promessa que fez com ela. Ele só vai precisar fazer isso com outra pessoa. Aliás, ele ficou sabendo que a heroína tem falado com o maninho bastante recentemente. Ele responde que sim, e não é somente isso, ela é muito irritante, mas também fica querendo saber sobre a Betty e sua família. O Cécio pergunta se ela estaria tramando alguma coisa por trás dos panos, e ele responde que talvez sim. O Cécio pensa que o Marquês Noites tem alguma coisa a ver com aquela disputa. Aliás, a heroína também tem falado bastante pra senhorita Anne que o Charles é um mulherengo. E olha que ele é um cara muito fiel, pode até não parecer, mas é. Na verdade, essa rapariga tem falado mal deles para suas companheiras e sempre tá falando coisa ofensiva pra Joana, enquanto o Cécio tava somente pensando e processando toda aquela informação. O Charles notou e pergunta se ele tava tramando alguma coisa dessa vez. O Cécio responde que apenas estava pensando em um jeito delicado de proteger sua noiva, é claro. O Charles responde que todo mundo ali tem uma pessoa pra proteger também, então seria prudente se ele se unisse pra fazer isso daí. Mas não seria muito bom um grupo de homens se reunir pra atacar uma dama frágil e indefesa. Mas se o inimigo acabar caindo na armadilha que eles por acaso armaram por pura defesa, então eles só estariam executando a autodefesa, é claro. Nesse caso, Cécio disse pra quando ela vier fazer perguntas novamente, o maninho poderia falar qualquer coisa, mas sem afirmar e sem negar nada. Ele pergunta se não deveria negar até mesmo a suspeita sem fundamento que ela tem. Ele responde que sim, afinal nem a tia nem o Marquês Noite estava escondendo alguma coisa de errado. O maninho desentender e vai fazer conforme ele havia dito, enquanto o Cécio pensa que essa doida vai dar o bote no dia da formatura, e ele já tava ficando ansioso por isso tudo. Depois disso, a noite caiu e o Cécio tava andando pelo castelo e pensando, com certeza deve haver um motivo pra Betty querer ligar ele com a heroína, e o maior motivo pra isso deve ser a realeza. Se for esse o caso, deve ter alguma resposta na tradição que é passado de rei para rei, e não tem ninguém melhor pra responder isso do que o seu pai, o rei. E aliás, ficou muito surpreso com isso. Dificilmente o Cécio tenta falar com ele assim. Ele pediu desculpas, mas pergunta se ele sabe alguma coisa sobre uma tal de donzela destinada. O rei responde que ele estava interessado em uma coisa bastante romântica
romântica. Mas o Cécio somente fala que estava fazendo uma pequena pesquisa. Isso parece ter alguma ligação com a família real. Por um segundo, o clima ficou quieto e o rei ficou na defensiva. Ele estava querendo entender do porquê o Cécio estava fazendo aquela pergunta. Basicamente, ele responde que foi o seguinte: fizeram uma profecia que parecia por um momento uma grande de uma loucura. Essa maluca havia dito que ela era a donzela do seu destino. O rei deu uma pensada e não sabia nada sobre aquilo. Há várias lendas de santas e guerreiras ligadas à família da realeza, mas não havia nada tão específico quanto aquilo. O Cécio notou que seu pai não parecia estar mentindo, então deixou aquilo pra lá. O rei fala que ele desistiu fácil demais. Afinal, não foi aquilo ali que deixou ele bastante interessado? Ele responde que sim, mas parece que de fato era uma loucura. Sem falar que ele já tem sua noiva, a Bétia. Quando o príncipe Cécio havia dito aquilo, o rei ficou impressionado e pergunta se ele estava se divertindo bastante. Nosso garoto responde que sim, mas no fundo ele estava sentindo um desconforto muito estranho no peito. Então ele decidiu se retirar, mas seu pai pediu para ele esperar um pouquinho. Ele disse que ele é um filho muito talentoso e que lhe traz muito orgulho. Apesar disso, ele também deve ter suas próprias preocupações, é claro. E mesmo que ele, o seu pai, não pareça tão confiável assim, ele pode sempre falar com ele sempre que for necessário. Nesse caso, Cécio responde que vai pedir ajuda dele sem pensar duas vezes. Então é bom ele ficar bastante preparado, porque esse dia tá chegando. Mas é claro que nosso garoto ficou aliviado com as palavras que seu pai havia dito. Ele não havia percebido aquilo antes, mas parece que havia um sentimento de insegurança no seu peito que ele nunca havia sentido antes. Mas com isso, o cenário que ele havia previsto estava indo conforme o planejado. Ele já estava preparado, mesmo assim, estava se sentindo um completo patético. Depois disso, um tempo se passou, e agora faltavam 3 meses para a formatura do príncipe Cécio. E ele estava perguntando qual a cor do vestido que a tia iria usar nesse dia. Afinal, ela vai ter que acompanhar ele durante a cerimônia. E ele estava querendo dar um vestido de presente para ela. Mas a Bétia responde que seria melhor que ele desse esse presente para a heroína e não para ela. O Cécio ficou irritado com isso. Ele estava perguntando aquilo para sua noiva. O coitado acabou perdendo a paciência. Ultimamente, seus sentimentos andam bastante instáveis. Cada movimento da tia acaba deixando ele inquieto sem perceber. Pegou o docinho da mão dela e comeu. Eles foram até o jardim lá de fora que estava cheio de flores amarelas. Então ele pergunta novamente qual cor do vestido que ela iria usar. Ela pensou no amarelo suave, mas depois no azul ou um vermelho ou talvez um preto. O príncipe Cécio pergunta do porquê ela não usa o amarelo de sempre. Ou ela ficou enjoada dessa cor. Na hora ele apertou o punho com força. Afinal ele ficou com medo daquilo que ele mesmo havia dito. Mas ela responde que adora o amarelo e também adora o azul porque é a cor do céu. E por esse motivo ela não queria usar aquelas cores. Esse é um dia muito especial e ela não quer estragar essas cores com a tristeza que vai sentir naquele dia. O príncipe Cécio pergunta então do porquê ela simplesmente não desiste daquela ideia. Mas ela não pode, não quer fazer aquilo. A Bétia quer que todo mundo seja feliz, mesmo que pra isso ela acabe vivendo infeliz pra todo sempre. E ela também não quer contar porque tava fazendo tudo aquilo, mesmo o Cécio se oferecendo pra arrumar uma saída pra aquele problema. Ela pegou o livrinho com toda a maldade que havia feito nos últimos anos e deu pro Cécio. Ele leu a primeira página onde falava que ela fez várias maldades com a heroína durante a aula de chá. Mas o Cécio sabe toda a verdade sobre aquilo porque a Sílica também estava na aula. É dito que nem mesmo a professora aguentava mais os maus modos da heroína. E ninguém, absolutamente ninguém, queria formar dupla com ela. Mas a Betty aceitou e ensinou ela com muita paciência. Mas essa desgraça ficou falando que odiava a Betty e ficou criticando ela no meio da aula. Não importa o quanto o Cécio olhe, todas as maldades que ela havia feito era do mesmo nível. Antigamente aquilo até divertia ele, mas agora ele entregou aquilo como uma carta na manga para sua própria derrota. Ele precisava ficar calmo, mas não estava conseguindo. E perguntou se ela odiava tanto assim ficar ao lado dele. Afinal, ela havia dito que sua felicidade era ficar ao lado da heroína. Mas será que é isso mesmo? Ele realmente não consegue pensar desse jeito. Mas enquanto falava aquilo, sua mente estava em uma guerra absoluta. A Betty começou a chorar e fala que não estava fugindo, mas aquilo dali era muito importante para ela. Então ele pergunta o que é sua felicidade. E ela responde que é ficar ao lado da heroína. Nesse momento, Cécio sentia um sentimento que ele nunca havia sentido antes. Aquilo dali era ódio. Pela primeira vez, ele odiou a Betty do fundo da sua alma. Mas pergunta do porquê ela acreditava naquela besteira toda. Ela responde que é porque sabe o futuro que estava por vir, mas ele não consegue acreditar naquilo. Esse futuro que ela tanto fala, ele vai destruir com as suas próprias mãos. A Betty pede para que ele não faça aquilo, ele vai acabar se arrependendo, porque ele nunca faz o que ela manda, porque ele não vê que aquilo dali é para sua própria felicidade. O Cécio pergunta então do porquê ela não fala a verdade de uma vez. Desse jeito vai ficar difícil dele tomar uma decisão, mas no fundo ele sabe que ela não vai responder. Ela estava sempre fazendo aquilo com ele, cuspindo nos seus sentimentos de querer ajudar ela. Talvez ele seja um tolo por pensar de forma racional. Então ele decidiu encerrar aquela conversa por ali. A brincadeira havia acabado. Ele vai escolher o seu vestido
e ponto final. Foi ela que começou com aquela brincadeira na primeira vez que eles se viram. E ela vai ter que observar até o final, não importa qual vai ser o resultado. Então é bom ela não tentar fugir novamente. Depois disso, a festa de formatura finalmente havia chegado. E a Betty tava linda com seu vestido que o príncipe Cércio havia escolhido pra ela. Ela pensou bastante, mas no final decidiu usar o vestidinho que ele deu. A Betty iria falar alguma coisa sobre hoje, mas ele colocou o dedinho na boca dela. Já já eles iriam entrar e não tava querendo acabar ficando chateado com ela novamente. Mas pensa que essa vai ser a noite que ele vai destruir esse futuro que deixa ela tristinha. Tava na hora de entrar e ela pegou na mão dele e apertou com força. O príncipe pergunta se aconteceu alguma coisa e viu a Betty quase chorando, a coitada. Ela quer saber o que ele realmente pensa sobre ela. Ele responde que ela é muito bonita, iria continuar falando, mas acabou sendo interrompido. Tava na hora de entrar no salão, então ele vai falar isso tudo depois. Mas antes de entrar, a Betty agradeceu, o que deixou ele surpreso e decidido. Eles vão continuar seguindo juntos, não importa o que aconteça. E assim chegamos ao final de mais um episódio. E se você viu até aqui, deixa o like, porque o próximo episódio a heroína vai receber o que merece. Dito isso, Deus abençoe e até o próximo vídeo.